119:9 que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Tua palavra. Não é verdade? Domingo, nós pregamos aqui, fizemos até um teatro com os jovens e falamos sobre o banco da decisão. Tem um banco ali, que ele está sentado. Então tem o banco da decisão. Vamos pôr uma cadeira, né? Então a Grazi, mas o Rafa ensinou super bem aqui, mas quem mais estava? Lohane, Isabela, Iago. A gente falou sobre decisões. O Peter, foi bem bacana, né? Foi bem legal, rimos muito. E o final foi triste, né? O final, nós falamos sobre o banco da decisão, porque às vezes Jesus toma as decisões e às vezes a gente tira Jesus do banco e toma as decisões que a gente quer. E ela ensinou aqui muitas coisas que acontecem na vida do jovem. E a juventude é alvo de muitas propostas e oportunidades, é muita coisa que acontece. É muitos convites, na faculdade é muita coisa que você passa, no trabalho, quem trabalha, na sua casa, são tantos conflitos, são tantas coisas que o jovem passa. Por quê? Porque essa é a idade, é o momento de tomada de decisão que vai definir o seu futuro. A decisão que você escolher agora vai definir o seu futuro. Se você errar, com certeza você vai colher. Se você acertar, com certeza você vai colher. Mas a decisão que você tomar agora, seja para o casamento, você que está aí, quem já casou não tem jeito mais. Não tem como separar mais. O que Deus uniu, não separa o homem. Então, não existe divórcio. Deus odeia o divórcio, tá? Então, quem está noivo ou está namorando, tem a decisão, né? Tem ali, vai olhar para aquela pessoa e vai ver tudo que vai ocorrer daqui a um tempo quando estiverem juntos. Uma vez uma menina falou assim: pastora, ele me enganou. E ela já estava casada. Aí eu lembrei dessa frase: ninguém casa enganado e ninguém muda ninguém. Quem já fez o curso de noivo aí? A Lohane está querendo fazer. Se alguém quiser fazer junto com ela. Hoje do dia. Então, a frase do curso de noiva é: ninguém muda ninguém, ninguém casa enganado. Os sinais vêm, gente, não tem jeito. Às vezes o jeito que ele trata a mãe, mas você vai, mas pastora, claro que não. Minha mãe, minha esposa, minha esposa. Gente, a referência que ele tem de mulher é a mãe. É a irmã. Se ele maltrata a irmã, xinga a irmã de tudo que é nome, você acha que você vai ser só a bonitinha no pedaço? Vai chegar a sua vez. Vai vir sua vez. Então isso não tem jeito. Há umas 3 semanas atrás eu atendi uma jovem. E ela está vendo que tudo está dando errado no relacionamento. Ela já vê tudo que ela já vai passar, mas... E o medo de ficar sozinha? De encalhar? De ficar só? E aí a pessoa fala assim: ah, eu vou mudar ele. Jesus vai mudar ele. Se não mudou até agora, muda sim, mas não é dessa forma. Jesus... Não, Jesus vai mudar. Na hora, ele tem que dar lugar. Então tem decisões, não estou falando só no casamento, às vezes na profissão, nos estudos e tantas outras coisas que vocês vão fazer, não tem jeito.
A nossa vida é tomar decisões o tempo inteiro. Desde que você acorda, você decide se você vai tomar café ou se não vai. Se vai escovar os dentes ou se não vai, né? Se vai trabalhar ou se não vai. Então, toda a sua vida é feita de escolhas. Só que em tudo que você escolhe, você vai prestar conta um dia para Deus. Tudo. Até no que você come, você vai prestar conta. Sabe por quê? Porque um dia vem a fatura. Tudo que a gente está gastando, de energia, de força, de palavras, de tudo, um dia vem a conta. Não tem jeito, é a lei da semeadura, não tem como correr, não. Não tem como eu plantar aqui uma coisa e querer colher outra, não tem jeito. Então, tem decisões que irão determinar o seu futuro. Pensa nisso agora. Pensa nisso agora. E esse salmo, ele é muito profundo, porque ele fala assim, de que maneira... Ele tem uma pergunta e ele tem uma resposta. Gente, Deus é tão lindo. Ele mesmo pergunta, ele me responde. Ele mesmo pergunta. O Davi, ele chega e expressa assim, por que está batida a minha alma? Ele mesmo faz essa pergunta para a própria alma dele, ele mesmo responde. Você vê muito isso na Bíblia. Perguntas e logo, então, respostas. Sobre bênção e maldição, escolha hoje. Mas, por favor, escolha a bênção. Todo o tempo, Deus está sempre inclinando para a gente escolher o bem, para a gente escolher as coisas boas. Só que a nossa carne, a nossa raiz pecaminosa, ela sempre nos leva a querer escolher aquilo que nos agrada, que agrada a nossa carne. Então esse salmo, esse versículo, ele tem uma pergunta, ele tem uma resposta. Ele tem uma pergunta, ele tem uma resposta. E a primeira pergunta diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Tem 3 palavras-chave aqui. Né? E essa pergunta já se fez, você já se fez essa pergunta. Ela mostra uma preocupação com o futuro. De que maneira? O que você acha, Patrícia? De que maneira o jovem pode guardar, pode se guardar? De que maneira ele pode guardar puro o seu caminho, a sua vida? O que você acha? Que conselho, levantei, que conselho você daria? Porque você tem, não vou falar a sua idade, que nós mulheres, né, não gostamos muito, nós 25, 30, né? Então, que conselho você daria? Você já é casada, você já tem filhos, você já está bem hoje, né? Você está vivendo, né? Você já fez todas as suas escolhas. Que conselho você daria? Um conselho para os jovens que estão aqui. Qual que você daria? Leva o microfone lá para ela. Tem que aprender, vai pregar para os meninos. Está pregando para 10, 11 hoje. Amanhã você vai pegar para 50. Deus multiplica. Né? Só uma coisa. Essa semana Deus me fez refletir. Só um pause aqui, uma reflexão. O Aleph estava chupando a mexerica. E um gomo de mexerica tinha umas 5 sementes. 5, 1. Ele falou assim, nossa mãe, olha essa daqui. O tanto de semente. Aí Deus falou comigo. Deus falou profundamente comigo. Deus falou assim, tá vendo? Às vezes uma fruta. Um gominho. Agora, se você for pensar numa fruta toda, quantas sementes tem ali? Quantas sementes? Maçã, vamos pegar melancia. Quantas sementes tem ali? Uma fruta. Se você der um fruto, quantas sementes tem ali? Para poder gerar outros e outros e outros. Volta. Vai, Patrícia, que conselho você daria? Tá lá na laranja. Volta. Bom. Nossa. Que conselho você daria? Na área, qual área você pode falar em qualquer área, emocional, relacionamento, profissional. Eu vou falar o que eu falo para minha filha. Você vai falar para os seus filhos aqui hoje. Então, deixa eu ver se eu consigo encarar todo mundo. Bom, gente, agora sério. Eu acho que o mais importante na vida da gente é, primeiro, né, sempre falo com a Gabi isso, que nós temos que manter, para nós podermos manter o nosso coração puro, nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas.
dedicação, com carinho, porque com certeza vai dar certo, vai dar fruto. Amém. Glória a Deus. Nessa pergunta tem 3 palavras aqui. A primeira dela é guardar. Significa o quê? Conservar, permanecer, algo que você não quer perder. O Salmo 119:11 nos diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para manter seu caminho puro é preciso guardar a palavra de Deus. É preciso guardar. As pessoas falam, mas só guardar, tem que praticar também. Mas como é bom a gente ter a palavra de Deus. Porque na hora que você necessitar, está aqui. Sabe? Por isso você tem todo o tempo meditar. Quando o salmista ele fala sobre guardar, ele fala, vai além do guardar que a gente conhece, sabe? É permanecer. É permanecer porque hoje as coisas mudam muito fácil. As pessoas mudam muito fácil. As coisas mudam muito fácil. Tudo muda muito fácil. Mas a palavra de Deus não. Continua a mesma. Deus não mudou seus princípios para conosco. Pode mudar movimentos. Pode vir vários movimentos para a igreja. Mas a palavra de Deus nunca muda. Então a primeira coisa que essa pergunta nos faz é guardar. Permaneça, conserve a palavra de Deus. A segunda palavra é puro. Significa sem mistura, limpo, sem contaminação. Deus não chamaria os jovens à pureza se isso não lhe fosse possível. Deus não escreveu nada aqui em vão, gente. Nada que tem na palavra de Deus é em vão. Mesmo às vezes a pessoa fala assim, mas isso é um versículo isolado. Mesmo um versículo isolado, Deus fala. Quantas pessoas já converteu por causa de uma palavra, nem um versículo inteiro, mas uma palavra? Deus é Deus. Deus não pensa como teólogo, Deus não pensa como engenheiro, Deus não pensa como médico. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. E Deus, Ele fala aqui, Ele chama, e Ele faz essa pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Quando Ele fala isso, Ele não fala algo impossível. Ele fala algo que é possível. Se a gente se esforçar, se a gente lutar, é possível. É possível ser puro, é possível ser santo. É possível. É continuar. Sujou, limpe. Sujou, peça perdão. Errou, peça perdão. Nunca leve para você, nunca chega e fala assim, justifica. A gente tem mania de justificar todo pecado. Erra e se justifica. Às vezes eu acho lindo quando a pessoa reconhece. Fala, nossa, eu fiz isso mesmo. Nossa, perdão. Mas a gente tem mania de sempre dar uma resposta, sempre justificar, sempre falar algo. Eu trabalhava uma vez com o pastor Ricardo no escritório. E às vezes eu errava alguma coisa que eu digitava. E eu já tinha a desculpa certa. Depois o Espírito Santo mesmo falou comigo um dia, nossa, chega de desculpa, tudo você tem uma desculpa. Para tudo a gente é mestre em desculpa. Pastor, eu não vou fazer isso por causa disso. Pastor, eu não vou no culto porque eu tenho que fazer isso. Mas se fosse uma festa, gente, uns 15 anos, um aniversário, a pessoa não pensa em trabalho de faculdade. Eu não vejo ninguém falar, pastor, eu não fui lá no aniversário de 15 anos, sabe porque eu estava fazendo um trabalho de faculdade. Eu, pelo menos, nunca ouvi, até hoje. Posso ouvir amanhã. Mas a pessoa não fala. Ela deixa de ir no evangelismo, no café lá no viaduto, lá no abrigo. Ela tem desculpa para tudo. Nós somos mestres, Deus sabe. Deus conhece a nossa estrutura. E a outra palavra, guardar, puro. E a outra palavra nesse mesmo versículo é o caminho, significa a vida, direções que tomem sua caminhada neste mundo. São direções, que direção você vai tomar? Que trabalho você vai, que área você vai investir? Eu vou continuar investindo porque eu sou bom nisso. Eu sou bom nessa área. Eu sou bom na música. Eu vou continuar, vou dar aula. Uma escola de música,
né? Vai os sonhos, Deus quer que você sonhe, né? Toma direção, né? Então assim, caminho significa vida, as direções que tomam em sua caminhada neste mundo. E às vezes a gente pensa nessas respostas, né? A gente pensa, quando a gente faz essa pergunta, quando o salmista traz essa pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? A gente já pensa na resposta. Talvez muitos diriam, estude muito, seja inteligente, se prepare profissionalmente, pague suas contas, não se envolva com vícios ou crimes. Às vezes a pergunta vem logo, né? A resposta vem logo. Mas aqui, ele já traz a resposta. A resposta já vem junto com a pergunta. A resposta vem observando segundo a tua palavra. E as duas palavras-chave que a gente tira aqui é observar. Quem que gosta de observar pessoas? Tem gente que é observador. Sabe o tênis, olha e vê num todo. Eu sou, às vezes, não falo que é excelente observadora. Mas tem gente que olha detalhes. Fala, nossa, você está sem batom hoje, nossa, você está sem brinco. Vê detalhes que às vezes nem pessoas conseguem. Então, observando. Observar significa estar atento, questionar, ter como padrão e seguir. Precisamos aprender a observar e perguntar por quê? Por onde eu estou caminhando? Quando você lê a palavra de Deus, observe, preste atenção. Esteja atento aos detalhes. Esteja atento a detalhes que Deus fala com você, observe. Nessa ida, nesse dia que eu busquei o Aleph na escola, que ele me falou isso, Deus trouxe algo, né? Deus, o Espírito Santo sempre está falando conosco. Seja dirigindo, seja você fazendo o que você estiver, o Espírito Santo fala. E nesse momento o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, está vendo? Às vezes um fruto que a pessoa dá, olha quantas sementes tem nele. Às vezes você só pensa no fruto, mas quantas sementes tem ali? A gente não consegue ver, porque está dentro do fruto. E quando eu vi que tinha 5 em gominho, eu falei, nossa, quantas mexericas pode vir depois dessa mexerica, né? E ele falou assim, mãe, será se eu plantar? Né? Eu falei, tudo que te planta a gente vai colhendo. Né? Claro. Então a gente precisa observar os detalhes que Deus fala com você durante a semana. Não somente no culto, sabe? Mas durante o seu trabalho, durante o seu momento de namoro ali, Deus fala também. Porque todo o meu momento que eu estava com meu namorado, que era o pastor Alisson, você pode perguntar isso a ele. A gente tirava um tempo para orar. Toda vez que a gente se encontrava, ou era antes ou era depois. Quando ele ia embora, a gente orava junto. Ou era quando ele chegava, ou era quando a gente orava juntos. Pedindo a Deus para abençoar o nosso relacionamento, o futuro. Para Deus estar abençoando. Tem coisas que a gente não sabe que está por vir, mas Deus sabe, para Deus estar confirmando. Então observe a palavra de Deus. Ele está falando assim, é possível você ser puro, é possível você ser santo, mas observa, presta atenção, esteja atento. Observe a palavra de Deus. Deus pode falar através de uma palavra, através de um versículo, de um capítulo, da palavra inteira. Deus fala. E a outra palavra-chave nessa resposta que ele fala, uma é observando e a outra é palavra. A voz de Deus na Sagrada Escritura é como a luz que deve ir à nossa frente. Quando você lê a palavra de Deus, é como a luz, como o farol aqui na frente, né? Você vai pisando e você vai enxergando o caminho. A palavra de Deus é isso, ela vai trazendo, sabe? Vai discernindo coisas. A palavra de Deus vai te dando entendimento, discernimento. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra te exorta, a palavra te ensina, a palavra te corrige, te consola, a palavra te desperta, te dá sabedoria e inteligência. Esse é o poder da palavra de Deus.
Mas se você guarda ela e não usa, é como um livro qualquer. Está fechado, é como um livro qualquer. Mas ela aberta, é Deus falando com você. Investe mais tempo na palavra de Deus. Descubra tesouros. Porque muitas pessoas leem e não entendem. Por quê? Quem pode me responder? Por quê? Lê de qualquer maneira. Lê rápido. Não para questionar, para perguntar. Quando eu converti, muitas coisas eu não compreendia, mas eu ia na escola bíblica porque era o momento que eu perguntava. No culto você pode perguntar? Não, deveria, né? No culto deveria perguntar. Mas eu vinha na escola bíblica, que eu falei na escola bíblica, com certeza vai ter espaço para me perguntar. E eu perguntava. Quando eu não ficava convencida da resposta, eu ia no pastor. Né? Eu ficava bem assim, quando a resposta era meio... Eu ia no pastor. Eu falei, pastor, eu não entendi o que Jesus quis dizer aqui. Uma vez eu fiquei questionada, por que Jesus virou para a mãe dele e falou assim, o que é que eu tenho contigo, mulher? Isso me deixava intrigada, deixava você também? Então tem coisas da Bíblia que falam assim, mas Jesus foi muito grosso, né? Gente nova convertida, veio do catolicismo, você questiona as coisas. Por quê? Aí uma pessoa falou para mim assim, não, isso é erro de tradução, porque quis dizer assim, o que é que eu tenho com isso, mulher? Não é contigo. E essa resposta não me deixou convencida, né? Eu procurei uma outra pessoa para me dar uma resposta melhor. Então são questionamentos que te levam a estudar, e isso é bom. Isso é bom porque leva você a compreender melhor. A compreender melhor a Escritura, a compreender melhor e explicar para as pessoas, ensinar as pessoas. As pessoas do seu trabalho às vezes perguntam, às vezes da sua escola. Né? Às vezes as pessoas nos perguntam, a gente tem que ter respostas. Quando não tem, eu falo, espera, que eu já volto. Né? Então, a voz de Deus na Sagrada Escritura é como uma luz que deve ir à nossa frente. Jesus afirmou que por meio da sua palavra seus discípulos estavam sendo limpos, a fim de que produzissem mais frutos. Olha só que palavra linda. Jesus falou que a palavra dele ia limpar, a palavra do Senhor traz, ela limpa. Agora, se a gente não ler, não tem como. Paulo escreve que a igreja tem sido purificada por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra que limpa, sabe? É a palavra de Deus que limpa a igreja, o pecado. É a palavra de Deus que confronta. Jesus venceu com a palavra. O diabo veio, né? Veio com questionamento, com perguntas. Veio confundir a identidade de Jesus, mas Jesus foi firme com a palavra. E se você não compreender e não ler a palavra, como você vai manter puro o seu coração, sua vida, seu relacionamento, seu casamento? Porque essa palavra é para todos nós. Como? Paulo escreveu que a igreja tem sido purificada por meio da lavagem de água. O Salmo 19:8 diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E Eclesiastes 12:1 diz para os jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirá, não tenho neles prazer. Você já parou para pensar o que ele fala? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes de me converter, eu falava, quando outra pessoa que vinha pregar para mim, eu falava assim, deixa eu ficar velha. Deixa eu envelhecer. Eu estou muito nova, eu tenho que curtir a vida. Eu falava para a pessoa. E eu tinha vizinhos que eram chatos, sabe? Que falava todo dia com você, era eles. Eu fugia deles. Mas de vez em quando, eles me pegavam. E eu, quando eu ficar mais velha, eu vou aceitar Jesus. Eu preciso aproveitar a vida, eu sou muito nova. Eu sou muito nova. Só que a gente não sabe, né? O que é que está por vir. A gente fala muita coisa, mas às vezes a gente nem sabe o que é que está falando.
E o Senhor veio e com 16 anos eu aceitei Jesus, muito nova. E hoje eu agradeço a Deus, falo, Senhor, misericórdia se eu tivesse velha para aceitar o Jesus. O que eu ia fazer? Que força que eu ia ter? E os sonhos de Deus para a minha vida? Tanta coisa que o Senhor fez. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás, não tem neles prazer. Sábado passado, eu fui pregar numa cidade, lá em Pará de Minas, acho que é Pará de Minas, e foi a primeira cidade que eu fui evangelizar quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, o pastor Ricardo, ele tinha um projeto missionário, e o próprio missionário foi conosco, o William, e ele treinou toda a equipe. Foi mais de 50 jovens. Foi a primeira cidade que eu fui evangelizar. Nós evangelizamos presídios, asilos, hospitais. Ficamos de sexta até domingo. Porta em porta. O pastor Alisson foi nessa viagem, jogou. Ganhou o jogo junto com o time, que era formado pelos irmãos dele, né, por alguns. Acabou ganhando. Ganhou porque dizem que o time estava de ressaca. Sabe como o pessoal perde e dá uma desculpa? Foi essa. Estava de ressaca. Eu falei, só porque perdeu. Mas aí foi a oportunidade de a gente evangelizar todos que estavam ali assistindo. E foi a primeira cidade. Deus me fez lembrar, né? Olha só que interessante. Deus faz a gente lembrar coisas. Você lembra? Você veio aqui. Você veio nessa cidade. Você foi em presídios. Você foi na feira. Eu levava os grupos, dividia os grupos. Ó, você vai para aquele lado. Você vai para aquele lugar. E de noite a gente fazia uma grande concentração na praça. E convidava todo mundo para esse culto. E no domingo todo mundo ia para a igreja. E esse dia até o prefeito, na época, foi lá. E Deus trouxe a memória, sabe? Foi onde eu conheci o pastor Alisson. Olha só que benção, né? Foi uma viagem missionária, né? Então lembra dele agora, lembra do teu Criador. Pensa nele. Faz para ele, sabe? Fala do amor dele onde você estiver. Eu fico assim, eu amo quando as pessoas são ministros de louvor e elas mesmas adoram. Amo quando eu vou numa igreja e vejo pessoas que são do ministério de louvor, estão ali adorando, estão ali, né, pulando, como Paulinho e outros estavam aqui adorando o Senhor. Né? Porque vocês são adoradores não somente aqui em cima, mas aí também. Vocês não são apenas aqui tocadores profissionais, profissionais do microfone, ou do canto, ou da música, sei lá o quê, mas vocês param para adorar a Deus. Respeita quem está lá na frente. Todos que pregam aqui eu sinto para ouvir. Até às vezes pessoas que não são pastores, que têm palavras abençoadas, que falam conosco. Não seja apenas aquele que faz, mas que recebe também. E 1 Pedro 5,5. Pedro também escreveu: rogo, irmão, igualmente aos mais jovens, sede submisso aos mais velhos. Outro sino trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Aos humildes Ele concede a sua graça. Que nós possamos ser submissos aos mais velhos. As pessoas. Essa semana eu fui fazer uma visita, uma casa, a um jovem. E um jovem que não era submisso aos seus pais. E eu tive que falar. Eu falei, olha, a sua vida é curta. Porque se você não honrar seu pai e sua mãe, a sua vida vai ser muito curta nessa terra.
Porque é princípio da palavra de Deus, não tem como eu falar que você vai viver muito. A Bíblia diz que quando os filhos honram seus pais, aí ele começou a falar do pai, tantas coisas, eu falei, meu filho, pai sendo bom, ruim é pai, você um dia vai ser pai, e você vai ver se você vai ser só bonzinho. Ninguém nasce com manual de pai. Ninguém não vem junto. Quando nasce uma criança, vem junto. Manual para a mãe, manual para o pai. Eu lia de tudo. Tudo que tinha na internet, todos os livros. O que eu mais tenho na minha casa, sabe o que é? Livro sobre educação de filho. Teve um dia que eu postei um monte. Criando meninos. O que eu mais tenho, do Augusto Cury, eu tenho uns 4 ou 5. Falando sobre educação de filhos. De tudo que fala sobre filhos eu li. Porque não vi um manual. Fiz Educando Filhos à Maneira de Deus, que é um curso excelente. Que me educou muito. A gente acha que a gente faz para educar os filhos, mas eduque a gente, os pais. E se você ainda não tem filho, faça antes de você ter. Seja inteligente. Eu fazia as coisas antes. Faça antes de ter. Não pensa assim, não, quando eu tenho meus filhos eu faço. Não. Faz agora que você tem tempo. Quando você ter filho, como é que você vai... Ai, meu Deus, né? Não, faz agora. Seja inteligente. Faz antes. Não fica esperando, não. Chega lá assim, mas você vai fazer curso educando filho, mas você nem filho tem? Ainda. Você vai falar assim, Nodak, ainda. Mas daqui a alguns anos eu vou ter. Coitada da Brenda, né? Então a Bíblia nos diz que devemos resistir ao diabo e ele... E quando se trata das paixões da mocidade? É para quê? Se o namoro está esquentando, o que acontece? Sai fora. Se está esquentando, meu filho, sai fora. Foge, tem coisa que a gente tem que fugir. A gente só pode resistir ao diabo. Mas ao pecado não. Se aquilo vai te fazer, se você está num ambiente e as pessoas estão falando mal de pastor, estão falando mal de irmãos, se você está lá, você participa. Se você estiver apenas ouvindo, você também está pecando. Você está junto ali. Mas se você sai fora, você tem que fugir desses grupos. Você tem que sair fora. Tem que sair fora desses grupos. Eu vou evangelizar eles. Eles que estão te evangelizando, eles estão falando na sua cabeça aí. Sai fora. Teve um dia que um pastor falou, sempre contava piada de pastor, sempre contava e eu detestava aquilo. Eu sempre respeitei todas as figuras de autoridade. Seja presidente, sabe? Eu vejo essas piadas de Dilma, a gente ri e tudo. Mas a gente tem que respeitar. É engraçado, né? Você vê tantas figuras, mas é uma figura de autoridade. Qualquer figura de autoridade eu respeito. Eu não gosto de falar, sempre falar, pastor, você gosta da universidade? Eu respeito. Se eu não concordo, é outra coisa, mas eu respeito. Eu respeito aquelas pessoas. A gente tem que respeitar toda figura de autoridade. E aí ele falava demais. Esse pastor falava piada, contava piada e tal. E aquilo eu ficava... Aí um dia eu falei com ele. Tomei a coragem e falei com ele. Ele não gostou não, ficou meio bravo. Mas eu falei assim, olha, não faça isso não. Porque essa piada um dia pode ser você. Essa pessoa um dia pode ser você. A gente acha que a gente sabe tudo, que pode tudo. Isso é soberba. Um dia pode ser você. A vida, o caminho é longo. E às vezes tem tantas coisas no meio do caminho que você não sabe. Às vezes você faz todo o seu projeto de vida, só que você esquece que às vezes aparece algo que você não está esperando. Uma enfermidade. Uma luta financeira, você sai do emprego. Misericórdia.
você não pensa nessas coisas. Você pensa nas coisas que estão no seu controle. Mas às vezes Deus tira alguma coisa da nossa mão, do nosso controle. Por isso que nós precisamos confiar nele, se santificar. É possível buscar essa santificação, sabe, Deus me limpa pela tua palavra. Não é 1 quilo de sal que jogar na sua cabeça vai limpar, ou 1 litro de água, de óleo, não, é a palavra. É a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Esse mesmo pastor se tornou piada de outros. Se tornou piada. Então, cuidado. Cuidado com o que a gente fala. Hoje nós começamos a oração aqui. O grupo que estava aqui, Pedro, Grazi, Rebeca, nós estávamos falando disso. Da gente ser tardio no falar. Seja pronto para ouvir, mas tardio no falar. Cuidado com aquilo que você fala. Você pode ser refém das suas palavras. E quando os jovens ficam reclusos e começam a se isolar, vão gradativamente se afastando da igreja. Isso pode ser um sinal claro de impureza em seu caminho. O pecado é sempre isolacionista. Sempre quer manter seus segredos. O jovem observa seu caminho segundo a palavra de Deus, está comprometido com a igreja e assim é protegido de si mesmo. Quando o jovem se isola, pode ter certeza que é alguma coisa que está acontecendo. Ah, pastora, não, é assim, não tem como. E quando acontece algum tipo de pecado, a pessoa se isola, a pessoa quer ficar sozinha, ela não quer ver ninguém, não quer ninguém. Ah, todo mundo na igreja é chato, esse povo é chato, ah, esse povo não liga, ah, eu chego lá, ninguém fala comigo. Ele só olha para ele se isola. Quando nós estamos na igreja, a gente vê um outro, a gente abençoa um outro, a gente ora com o outro. A Bíblia sempre retrata, se você for sublinhar, uns aos outros, não tem como você viver isolado. Só se você estiver em pecado. Porque o isolamento leva ao pecado. Por isso que Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora. Por isso que todo homem precisa de uma ajudadora. Toda mulher precisa de um cabeça. Senão, ela faz além, né? Porque não é para ela fazer. Então, todo homem, toda pessoa precisa de alguém para ajudar. Precisa de uma outra pessoa. Então, a prática de ler por si mesma produz um efeito purificador no coração e na mente. Se você lê a palavra de Deus, nós temos aí o projeto da leitura da Bíblia em 1 ano. A Ju, a gente está sempre, a igreja também está com um programa de leitura. Ah, mas aquilo é automático, aquilo é não sei o quê. Começa por aquilo, você não está fazendo nada, ainda critica. Começa por aquilo. Tem gente que, né, não está lendo nem um versículo. Aí vê lá, não gosto disso. Isso é automático. Não gosto de abrir a Bíblia assim. Deus vai falar comigo. Né? Não pode. Começa no que tem. Começa fazendo. Por isso que esses tantos de devocionais, né, pão diário e tantas outras coisas ajudam tantas pessoas. A prática de ler por si mesma produz um efeito purificador no seu coração, na sua mente. Nós precisamos ser mais amigos de Deus do que ser amigos do mundo. Ser mais amigos do Senhor do que amizades do mundo. A palavra de Deus chega a nos chamar de adúlteros quando a gente abre mão das coisas de Deus para as coisas do mundo. Que nós possamos ser mais amigos de Deus. E essa noite, purifique-se, sabe? Peça ao Senhor, Senhor, me limpa. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente começa a observar tantas coisas. Você está aí, mas se você chegar aqui na luz, você vai ver defeitos em mim. Você está me olhando de longe. Mas se você chegar mais perto, você vai ver marcas, né? Rugas, expressões, ruga não,
Você está de longe e não está vendo nada. Com Deus é assim, cada vez que a gente vai se purificando, que a gente vai chegando mais perto da luz, a gente vai observando e a gente vai vendo a sujeira que está em nós. E a gente vai se limpando através da palavra. E você é hoje consequência das escolhas que você fez no passado. E as escolhas que você fizer hoje também vai mudar o seu futuro. Por isso eu não estou preocupada apenas de fazer mais um culto hoje, mas eu estou preocupada nas suas decisões a partir de hoje. No seu casamento, você que é jovem casal. Você que é jovem solteira, no seu futuro namorado. Que qualidade você tem buscado no seu futuro namorado? É o que aparece ou você vê as qualidades do Senhor nele? Sabe uma coisa que eu pedi ao Senhor? Falar, Senhor, me dá um namorado, um marido mais crente que eu. Sempre você pede alguém acima de você. Nunca alguém abaixo de você, mas sempre acima. Senhor, me dá uma namorada mais crente do que eu. Me dá um marido mais crente do que eu. Sua oração tem que ser essa. Você sempre tem que levar, Senhor, que eu ajude ele, mas que ele seja melhor que eu. E o inimigo sabe que se fizermos escolhas erradas, isso vai influenciar toda a nossa vida. Se você escolhe uma pessoa errada para se casar, isso vai influenciar o resto da sua vida. Hoje, é todos os dias que a gente atende casais aqui. É todos os dias. Essa semana eu encontrei 3 pastores lá na sede, eles estão assim, eu não estou aguentando mais. Está chegando toda hora mulheres abandonadas pelos maridos. Os maridos falam, troca por uma mais nova, parecendo mercadoria, sabe? Tênis, vou comprar um novo. E vai trocando, mas está isso mesmo. E abandona as mulheres. As mulheres, você fala, pastora, não é só homem não, tem mulher também? Tem. As coisas hoje estão tudo assim, as pessoas vão para a igreja buscar ajuda. As mulheres chegam na igreja porque elas lembram que eu ia na igreja, eu era cristã, minha mãe sempre me falava. Essa semana eu conversei com uma mãe e o filho dela está desviado. E ela falou assim, pastor, ajuda meu filho, por favor, ajuda meu filho, leva ele para a igreja. E a gente tem buscado trazê-lo para a igreja. Ele ama as coisas do mundo, ama as festas, ama as coisas, mas você vê que é uma pessoa que é sensível. Eu falo que vai chegar o momento dele, vai chegar a hora dele. E a gente tem orado para isso, para chegar a esse encontro dele com o Senhor. E aí sabe o que ela falou? Ela confessou, ela falou assim, pastora, até 12 anos ele estava na igreja. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a fazer festas da minha empresa e convidar mais as pessoas do mundo. E aí ele perdeu todos os contatos com as pessoas, com os amigos da igreja, começou a ter amigos do mundo. E hoje, eu estou firme na igreja, ele não está. Quer dizer, a pessoa pensou em si, em si, em se promover, em ter os amigos do mundo, a se desligar da igreja. Eu não preciso mais da igreja. Quantas pessoas chegam aqui, gente, e recebem a bênção, não voltam mais. Vem uma vez, ou duas, ou uma campanha, ou 2 ou 3, não voltam mais. Tinha uma mulher que ela veio aqui, mais de 2 meses, toda quinta-feira, pedindo a Deus. Uma mulher que estava parada no mercado, não sei quantos anos, e Deus a abençoou com o trabalho na multinacional. E sabe o que acontece? Ela não tem mais tempo para Deus. Quando recebe a bênção, eu não tenho mais tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ir para abrigo. Eu não tenho tempo para ir lá no viaduto distribuir o café para aqueles mendigos. Eu não tenho tempo para ir no culto sábado. Eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando muito, pastor. Sabe o que aconteceu? Ela está separada. Ela está sem emprego. Ela está mal hoje. Pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Então, as suas decisões hoje, peça ao Senhor para te ajudar. Deixa Ele sentar, mesmo que você não concorde.
mas obedece. Nem tudo que o nosso pai fala, a gente concorda, mas a gente obedece. Pelo princípio da honra, a gente obedece. Então obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor. E eu te pergunto hoje, você está aqui nessa noite, quais são os seus planos hoje para purificar os seus caminhos? Você fala, mas pastor, eu não estou pecando. Você não sabe. A gente começa numa vida com Deus, pastores, líderes, que a gente acha que a gente está num patamar que a gente não sabe o que é mais pecado. Mas indiferença é pecado, orgulho é pecado, sabe? Ciúmes é pecado. Não pensa só em pecados grandes, matar, mas a gente pode matar com uma palavra, com uma indiferença. Então eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Limpa o seu caminho. Não é impossível você ser santo. Mantenha-se puro até o seu casamento. Mantenha-se puro no seu namoro. Deus vai te honrar, mantenha-se puro. É possível, é. Observe segundo a palavra de Deus. Ame mais a palavra de Deus.